que a gente segue falando sobre a previsão do tempo aqui no país, agora com a ajuda da meteorologista Karine Gama. Karine, muito bom dia para você, obrigada por conversar aqui com a gente. Primeiro fim de semana da primavera chegou com essa carinha diferentona, né? Passamos por Rio, por São Paulo, por Brasília também, mas temperaturas baixas, né? Caindo. Isso é o esperado para esse comecinho de primavera? O que está acontecendo? Bom dia. Bom dia, Nicole, Stephanie, Tainá e a todos que estão conosco. E muita gente tem falado mesmo. Primeiro final de semana com muito frio, tivemos geadas em diversas áreas da região sul do Brasil. Vimos há pouco São Paulo e Rio de Janeiro com amanhecer bem gelado, até mesmo nas áreas centrais do país. As temperaturas não estão das mais altas para esse início de primavera. E isso deve permanecer ainda durante este comecinho da estação, esta reta final do mês de setembro, os primeiros dias de outubro. A primavera é uma estação de transição, então é normal termos dias um pouco mais frios, mais gelados, com mais carinha de inverno do que mesmo carinha de verão. E essa oscilação da temperatura, tanto nas mínimas quanto nas máximas, ainda deve acontecer durante todo o mês de outubro e durante o mês de novembro. Apenas em dezembro que as temperaturas se estabilizam um pouco mais, em patamares mais quentes, mais próximos ao que muitas pessoas aguardam, o retorno do calor, porque tivemos um inverno bastante gelado em boa parte do centro e sul do país. Especificamente, Karine, como é que fica, né, a temperatura nesse sábado em todo o Brasil? Olha, centro e sul, tanto os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas, Rio, toda a região sul do Brasil, com temperaturas amenas. Temos a presença de uma massa de ar de origem polar sobre o sul do país, por isso também temos esse céu mais aberto, porque a massa de ar fria ela também é seca e favorece esse céu claro, praticamente sem nuvens. Isso faz com que as temperaturas disparem durante a tarde. Não devemos ter um calor muito intenso em áreas de São Paulo e da região sul, mas Mato Grosso do Sul, as áreas centrais de Minas, também o sul de Mato Grosso, sul de Goiás, com temperaturas mais altas durante o período da tarde, só que durante a noite, após o pôr do sol, a temperatura volta a declinar e aí o friozinho toma conta durante o período da noite. Isso é algo bem típico do nosso inverno, que é uma estação mais seca. Agora, em áreas do Brasil Central, temos a presença de um corredor de umidade e uma frente fria na altura do sul da Bahia, tanto que já choveu bastante na região de Porto Seguro, Ilhéus e o litoral norte do Espírito Santo. Já tivemos acumulados entre 30 e 50 milímetros. Continua chovendo nestas áreas por conta da proximidade com a frente fria, e essa frente fria ajuda a canalizar um pouco da umidade que vem da região norte. Então, risco de temporais para o Distrito Federal, para o norte de Goiás, sul do Tocantins, norte do estado de Mato Grosso, sul do Pará e também partes da região norte do Brasil. O que a gente ressalta é que a chuva ela ainda não é totalmente espalhada. Ela é pontual, um pouquinho mais passageira e ainda não acontece em todo o centro e norte do Brasil. Agora, o extremo norte, ali desde o Amapá até o Rio Grande do Norte, aí sim o calorão prevalece, as temperaturas são bastante elevadas e a chuva, se vier, é bem rápida e passageira. Karine, Tainá Fafá falando agora com você. Obrigada pela sua disponibilidade, pela entrevista aqui na CNN nesse sábado. Eu já vou puxar aqui para o Centro-Oeste. Ano passado foram 75 dias sem chuva, né? A gente tem um período de estiagem longo normalmente. Mas esse ano foram 131 dias. A gente pode esperar algo atípico para essa primavera também? Olha, pelo contrário, agora a gente já tem o retorno da chuva, Tainá. E o que devemos esperar para a primavera para o Centro-Oeste, por conta do fenômeno Laninha, é um aumento da chuva, frequência maior e volumes muito elevados, bem como um risco maior de temporais em todas as áreas dos estados de Goiás, metade centro e norte do estado de Mato Grosso, todo o Distrito Federal. Em Mato Grosso do Sul, aí é mais o oposto. Também por conta do Laninha, nas áreas do centro e sul de Mato Grosso do Sul, a chuva deve ficar abaixo da média. Então, não significa que não chove, mas a chuva vem mais espaçada, com janelas de tempo seco. E nas áreas mais ao norte do estado de Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, aí devemos ter uma chuva mais dentro da média, o que normalmente acontece. Então, a chuva agora retorna ao Distrito Federal. Passamos aí por uma longa estiagem, 130 dias sem precipitação, só que agora a chuva deve demorar a parar. É aquela chuva que vem quase todos os dias, no final de tarde, pode vir acompanhada por temporais. Semana passada tivemos até um tornado sobre a região do Distrito Federal e isso não é tão incomum, principalmente na primavera. A primavera é a estação dos temporais em grande parte do nosso país, Tainá.
Pois é, Karine, falando justamente da primavera, a estação dos temporais, né? Vai se aproximando, né? Principalmente o finzinho da primavera, ali, comecinho do verão, finzinho do ano. A gente vê esse fenômeno causando muitos estragos pelo país, muita chuva, deixando o solo encharcado, aquela população que mora em áreas de risco, né? A gente vê encostas desabando, a gente vê pessoas perdendo as suas casas. Há alguma previsão já? Vamos jogar essa primavera lá para frente. Há alguma previsão dessas grandes chuvas atingindo o país? O que você projeta já para o longo dessa primavera? Bom, Stephanie, ainda é uma previsão a longo prazo. Claro que não dá para batermos o martelo. Só que com a presença do Laninha, os temporais são mais frequentes nessas áreas do centro e norte do Brasil e a possibilidade de uma chuva muito acima da média é bem abrangente sobre o nosso país. Deve cobrir áreas como o norte de Minas, centro-sul da Bahia, Tocantins, boa parte ali do estado de Goiás, norte de Mato Grosso, sul do Pará. Então, nestas áreas, eventualmente, não está descartado, por conta de termos uma chuva muito acima da média, de termos essas questões em relação a deslizamento, a escorregamentos de terra. Vimos no final do ano passado aquele caso da Bahia, que foi bastante aterrorizante, uma chuva muito frequente que não parava, acumulados superiores aos 400 milímetros. Então, assim, não podemos bater o martelo em qual área isso deve acontecer e quando, mas não está descartado esta possibilidade, já que as estações, o final do ano deve ser de novo marcado pelo Laninha e a primavera e o verão são épocas muito úmidas. Esses corredores de umidade se formam cada vez mais e dias consecutivos de chuva frequente devem acontecer sobre estas áreas. Vamos nos preparar e torcer, né, para que essa população mais vulnerável não sofra tanto com esses fenômenos. Obrigada, viu, Karine Gama, por estar aqui conosco nesse sábado. Bom fim de semana para você e até mais. Para vocês também, um ótimo dia.